Deus para nós. Pastor Hanan, essa palavra é de coração de Deus para nós. Pastora Fátima, diaconisa Glaucia, jovens, meu garoto. Aqui só tem... Qual é o seu nome, meu menino, que está vindo aqui? Qual é o nome? Ben. Não tem... Não estou entendendo. Benny. Esse nome é muito, teu nome é nome mesmo, hein? Nome americano, bonito. Benny, tu és bem-vindo. É Benny, não é isso? Tu és bem-vindo nessa casa, porque tu és de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que essa palavra, ela quer chamar a sua atenção para algumas coisas. Você pode ficar de pé, por favor? Abra a sua Bíblia em João capítulo 6. Poucas pessoas falam sobre essa mensagem, poucos pastores falam sobre essa mensagem lá de João, no capítulo 6. Vou tentar ser breve, que hoje tem a ceia do Senhor, mas eu não vou poder deixar de pregar isso para você. Hoje a Valdereza, a Silvia está nos visitando, minhas amadas, que eu amo de paixão. Bom ver vocês aqui. João 6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos que o Senhor fale conosco nesta noite. Hoje é a última ceia do ano, Senhor. Hoje faltam poucos cultos deste ano. E sabemos que o seu nascimento estratégico, muitas pessoas sabemos que não é o dia correto, mas é um dia estratégico. Nós terminamos o ano na esperança do nascimento de Cristo. Entramos no outro ano com essa esperança. Cristo nasceu. E depois vai morrer e ressuscitar. Então a esperança continua em nossos corações, porque a tua palavra é lâmpada para nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Que diminuamos, mas que coisas grandes aconteçam em nossas vidas, e que hoje o Senhor fale conosco profundamente, pelo poder do nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Poder assentar. Como eu falei que o povo de Deus era um povo festeiro, aqui foi uma das festas, a festa da Páscoa. A festa onde o povo de Deus comemorava a libertação da escravidão, aonde foi instituído que seria morto um cordeiro para que os pecados de cada um seriam perdoados. Versículo 5: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: e aqui está um rapaz com 5 pães e cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem-se os pedaços que sobraram,
que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados para aqueles que tinham comido. Depois de ver isso, de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente e sozinho para o monte. Agora você vai lá para o versículo 60. Jesus, ele multiplicou pães por 2 vezes. Eu creio e sei que muitas pessoas conhecem Jesus pelos milagres que ele pode fazer. Conhecem Jesus ou quer andar com Jesus, quer servir a Jesus pelo propósito que Deus tem de fazer milagres, de abençoar vidas. Fala assim: irmão, você está, fala, meu irmão, você está aqui porque Jesus pode abençoar você. Fala para o seu irmão. Fala assim: é lícito. Fala para o seu irmão: é lícito, é lícito. É lícito você estar aqui porque Jesus pode proporcionar coisas para você. Ele tem poder para isso. Se ele teve poder para fazer uma água tornar-se vinho, onde a festa tinha acabado, como é que ia ser? Numa festa acabar naquela época o vinho? Tinha que acabar a festa, e a festa estava no começo ainda. Os noivos estavam envergonhados, e ele fez, foi o primeiro milagre: água e vinho. E aí de repente ele começou a fazer grandes milagres, e por 2 vezes ele multiplica os pães. Então a multidão sabia que Jesus, aonde Jesus estava, milagres iriam acontecer. Doentes iam ser curados, paralíticos iam andar, surdos ouvirem, mortos, até mortos ressuscitavam. Então aonde Jesus estava havia uma multidão. Mas neste momento, no versículo 60 de João capítulo 6, Jesus ele toma uma atitude que muitos não entenderam. Fala assim: você vai entender hoje? Fala para o seu irmão. Você pode dizer para o seu irmão: você vai entender o que o Senhor vai falar para você hoje? Fala para o seu irmão. Você vai entender, tomara que você entenda. O verdadeiro propósito de Deus na sua e na minha vida não é te dar um carro, não é multiplicar os seus pães, não é curar você de enfermidade. O seu propósito é salvar a sua alma. O propósito de Deus nas nossas vidas é salvar a nossa alma. A nossa alma, ela é eterna. A nossa alma não morre. Quando nós entendermos isso, o Evangelho vai fazer mais sentido para nós. Esses apóstolos, esses discípulos, não largaram tudo porque Jesus poderia dar uma casa para eles, pudesse curá-los, salvá-los. Isso só era o cartão de visita. Porque o propósito de Cristo vir à terra não é sarar a sua carne hoje, é dar uma carne nova para você no dia da ressurreição. E quem entende isso, quem conhece isso, nunca larga Jesus. Quem compreende o propósito da salvação de Cristo, não deixa nada impedir dele alcançar este Cristo gostoso, que disse que era o pão que desceu do céu. Eu sou o pão gostoso que desceu do céu. Não um pão que vai matar a sua fome hoje,
mas vai matar a sua fome espiritual, que ninguém pode ajudar você. E eu tenho a certeza que esta palavra vai chamar a sua atenção, vai falar com você, vai trazer algo para você, para a sua vida a partir de hoje. Diga assim: você é um privilegiado. Fala para o seu irmão. Eu vou dizer por quê. Porque você vai ouvir o que Deus quer falar com você nesta noite. Você vai ouvir aquilo que o Senhor queria falar com você várias vezes. E talvez você não atentou, você não ouviu, ou quem falou, talvez até eu, não explicou direito. Comecemos. Ao ouvirem isso, versículo 60, muitos dos discípulos, Jesus, no versículo 53, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Escutou? Quem não come não tem. Não vou comer, então você não tem vida eterna. Não importa a motivação, não importa o que você faça ou deixa de fazer. Ele está dizendo aqui claramente, eu vou ler de novo. Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele promete nos ressuscitar-nos no último dia, e eu creio nisto. Como é que você vai crer em Jesus que Ele vai curar uma enfermidade sua, vai dar paz no seu coração, e não crê que Ele vai ressuscitar você no último dia onde todos terão que estar perante a Ele, vai nos ressuscitar para vivermos eternamente com Ele. Ele tem poder para isso, e você precisa acordar e entrar no 2026 com esse pensamento espiritual, e não ficar pensando somente na materialidade, nas coisas físicas, que elas vão terminar. Esse mundo está preparado, este mundo é corrupto, os líderes são corruptos, os líderes só pensam em si, só pensam em dinheiro, e nós somos aqueles que vão ter que bancá-los a vida inteira. São todos farinha do mesmo saco. Não pensam na gente, o único que pensa na gente é Jesus. E este governo é diferente desses governos. Estamos presos em governos. Eu posso dizer que fisicamente, como humano, eu tenho nojo desse governo que está aí. Mas não quer dizer que o outro vai melhorar nada, não sei, porque todos só pensam neles. É um sistema podre onde o diabo reina. Ele é o rei, ele é o príncipe deste século, e todos têm que andar em meio ao sistema que são deles. E quem quer mudar o sistema não vai conseguir, porque o mundo jaz do maligno. Acorda! O nosso governo não é aqui, eu vou mudar a partir de agora, porque não adianta você querer estar de um lado ou de outro, o teu lado é Cristo. Sabe por que a gente está passando por situações difíceis? Porque a gente tem lado. Então os dois lados estão se arrebentando, e só eles desfrutando do melhor. São tudo farinha do mesmo saco.
tudo com seu interesse. Interesses escusos. Interesses que nós não fazemos parte desses interesses. Mas se temos Cristo como governador de nossas vidas, vamos esquecer esse negócio, vamos viver Cristo. Ele nos sustenta, Ele nos providencia aquilo que nos falta. Eu vou dizer para vocês, quando eu não esquentava com isso, a minha vida era muito melhor. A igreja que eu pregava, que eu dirigia, era melhor, porque nós só tínhamos um alvo, era Cristo. E temos que voltar a ser uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro, onde não nos preocupamos. Nós temos que ver a nossa vida como cidadão, e não cidadão dessa terra, cidadãos do céu, cidadãos do céu. Diga assim: somos cidadãos do céu. Fala para o seu irmão. Fala assim: você vai comer da carne hoje e do sangue dele. Fala para o seu irmão. Então dá um glória a Deus aí. Mais alto. Versículo 56. Todo aquele que come minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você está entendendo? Entendeu isso, Isaías? Entendeu? Quem come da carne dele, bebe do sangue dele, permanece nele. Escutou? É nome de seu nome mesmo que eu esqueci? Graziele, né? Isso, Graziele. Isso aí, tem que beber da carne, do sangue e comer da carne de Cristo. Senão você não faz. Aí ele fala assim: permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Eu hoje não estou com vontade de ir para a igreja não, porque é ceia. Olha quanto tempo você perdeu, deixou de se alimentar de Cristo, porque tinha outras coisas para fazer, ou porque estava em pecado, ou estava desanimado e achava que não deveria comer. Ele diz que quem come se fortalece, quem bebe se fortalece dele, pastor Hermes. Está aqui, está claro, não é interpretação humana, é a interpretação que ele está dizendo. Então, o Senhor está em pecado, se reconcilia, peça perdão, mas não deixa de tomar, de comer, senão ele não vai estar em você e você não vai estar nele. Vai sentir-se sozinho neste mundo vil, neste mundo corrupto. Versículo 57 de novo. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, ele aponta para deste pão, viverá para sempre. E ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Se nós lermos em cima, ele manda todo mundo embora. Depois você lê, ele fala: vocês estão aqui só porque vocês querem pão. Vocês só querem pão, vocês só querem ser alimentados. E muitos largaram, muitos deixaram Jesus ali. Muitos não quiseram mais. Todo mundo foi embora e deixaram Cristo. Depois você lê o capítulo 6 todo, que o tempo ele vai muito rápido. Vamos lá. Vamos 60 para nós chegarmos onde Deus quer. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Os discípulos, só tinha discípulos. Nesse momento só tinham discípulos ouvindo Jesus. 61. Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá
se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes. O Espírito Santo dá vida à carne, dá vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse não são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Vou ler de novo. E por isso, versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não foi eu que o escolhi, os 12. Todavia, não foi eu que escolhi os 12, ele pergunta, não foi eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Irmãos, quando Jesus ele fala tão duro, ele fala que muitas pessoas só estavam seguindo porque ele tinha pão para dar, porque ele poderia multiplicar, porque ele poderia abençoar. Ele se sentiu uma pessoa sendo usada. Eles só estão aqui porque eu dou o que eles querem. Muitos estão aqui hoje porque Deus dá alguma coisa para você ou para nós. E hoje Deus quer que você reflita isso. O melhor que Ele possa dar para você, Ele já deu. Agora quem tem que dar somos nós. Dar o quê? As nossas vidas para Ele. Servir a Deus de todo o nosso coração. Ele só pede isso: me sirva e me represente nesta terra. Me represente na sua casa. Me represente no seu trabalho. Me represente aonde você estiver. Que vocês não se envergonhem de mim. Que vocês não oculte que são deles. É isso que Ele pede de você. Que no meio de tantas adversidades, você se levanta e diga: eu sou de Cristo. Der o que der, não importa o que eu passe, eu sou de Cristo. Fala assim: irmão, você é de Cristo? Fala para o seu irmão. Diga assim: eu sou de Cristo. Fala para o seu irmão. Diga aí com firmeza: eu sou de Cristo. Diga para você mesmo: eu sou de Cristo. Você tem que declarar isso todos os dias da sua vida. Quando você estiver passando por dificuldade, adversidade, problemas, situações diversas, o cartão de crédito que você não consegue pagar, você grita bem alto: eu sou de Cristo e o meu reino é dele, eu estou nele. Nós somos de Cristo. Diga assim: der o que der, somos de Cristo. Fala para o seu irmão. Der o que der, somos de Cristo. Vamos agora ao estudo. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Igreja, nem todo mundo que vai embora sai andando. Alguns ficam sentados, mas o coração já foi há muito tempo. Nem todo mundo que vai embora sai, que estão sentados aqui, mas o coração já está muito longe de Cristo.
Eles ainda cantam, vocês, nós, botar nós então. Nós ainda cantamos, ainda dizemos amém, mas por dentro estamos cansados, feridos e confusos. Jesus conhece quando alguém está indo embora por dentro. Jesus conhece quando alguém está indo embora por dentro. Está sentado na igreja, está dando amém, mas o coração está indo embora. Não teve coragem de sair do evangelho, mas o coração já saiu. Mas nesse texto Jesus não corre atrás. Ele faz uma pergunta que corta a alma dos discípulos. Vocês também querem ir? Tinha que ter muita coragem, né? O mestre, com uma multidão o seguindo, ele fala, ó, e só tinha, nessa multidão, só tinham discípulos. Não era a multidão de um povo doente, naquele momento só tinham discípulos. E ele começa a dizer, vocês só querem pão, vocês só querem as coisas que eu possa dar. Foi diminuindo, daqui a pouco ficou só os 12. E por que vocês estão aqui? E aí por que vocês também não vão? Aí fala, vocês também querem ir? E hoje essa pergunta não é só bíblica, ela é atual, ela é pessoal. Primeiro ponto dessa pregação, desse texto, dessa mensagem. Todo mundo tem um momento de cansaço, mas nem todo mundo desiste. Está cansado, você não está cansado? Você está cansado, meu irmão? Fala com o teu irmão se ele está cansado, por favor, pergunta para ele. Pode dizer que está, eu estou cansado, vocês sabem que eu estou cansado? Eu estou cansado, eu estou cansado. Este ano foi muito cansativo, né, Juscelene? Não foi, missionário? Não foi muito cansativo? Foi muito cansativo, né, bispa? Que ano cansativo, né, pastora Camila? Que ano cansativo, hein, missionária Tânia? Não foi? Que ano cansativo? Foi um ano cansativo demais. Para mim foi muito cansativo. Mas nem todo mundo desiste. Diga assim, você não está desistindo. Fala para o seu irmão. Nem todo mundo desiste, está cansado. Eu posso dizer, primeiro ponto, todo mundo tem um momento de cansaço, mas nem todo mundo desiste. No versículo 66, muitos tornaram para trás. Eles não eram da multidão, eram discípulos, gente que andavam com Jesus. O problema não foi perseguição, foi frustração. Quando eles ouvem isso de Jesus, eles se frustram. Bateu na carne mesmo, bateu. Às vezes, uma palavra do pastor, as pessoas, às vezes ele tem que ser duro para você acordar. Mas não quer dizer que ele não deixou de amar você, ou não gosta de você. Muitas vezes é o próprio Deus falando para que ele fale duramente, para que você acorde e entenda que ser cristão não é mar de rosa, não é tudo fácil, não. Há adversidades, há dificuldades, sim. Há muitos problemas que temos que vencer e não desistir. Olha quantas pessoas desistem quando os problemas vêm, quando a dificuldade vem, ou quando tudo vai muito bem. Jesus não se encaixou nas expectativas deles, né? E aqui que muita gente se perde. Ele não tem que se encaixar na sua vontade. Somos nós que temos que nos encaixar em Cristo. Cristo não veio para fazer a nossa vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Cristo. E é aqui que muito se perde.
olha bem, muitos se perdem quando Jesus não faz do jeito que ele espera, quando ele não responde no momento e no tempo que a pessoa quer, e quando ele não tira a dor imediata. Muitas pessoas se desistem, muitas pessoas elas se frustram quando Jesus não faz do jeito que ela quer ou que ela esperava, quando ele não responde no tempo que a pessoa quer, e quando ele não tira a dor imediatamente. Fala assim, mas ele vai tirar. Fala para o seu irmão. O coração começa a dizer: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar quando as coisas não estão dando? Parece que Deus não está no negócio. Diga assim, vale a pena continuar? Fala para o seu irmão. Eu quero falar uma coisa para você. Cansaço não é pecado, mas desistir é. Escutou? Cansaço não é pecado. Está cansado? Você pode dizer: pô, estou cansado do meu casamento, né? Estou cansado desse trabalho, estou cansado até de ser obreiro, estou cansado de fazer a obra, estou cansado de ir para a igreja, estou cansado até de Cristo. Isso não é pecado, mas se você desistir, você vai estar em pecado. Diga assim, não desista. Fala para o seu irmão. Olha de quantas coisas você desistiu. Olha de quantas coisas Deus colocou nas suas mãos e você desistiu. Olha quantas coisas você olhou para trás. Olha quantas coisas você não deu continuidade. E Cristo chamou você para fazer isto. Pode ter até uma outra pessoa fazendo aquilo que você faz, mas o seu lugar, ninguém vai tomar. Você não vai ser substituído. Ninguém rouba o teu lugar. Porque quem colocou você foi Deus. Quem chamou você foi Deus. E você só peca quando desiste. Porque desânimo bate em qualquer um. Mas Ele também perdoa pecado. Você pode dizer, Ele perdoa pecado. Fala para o seu irmão. Segundo ponto. Quem sai de Cristo não vai parar em um lugar melhor. Tem pessoas que desistem de Cristo, vai para o mundo pensando que vai ter coisas melhores no mundo. Não vai ter, não. Então, o segundo ponto, quem desiste de Cristo, quem volta para o mundo, não vai parar em lugar melhor mesmo. Jesus pergunta para você: você também quer ir? Pedro respondeu algo que não é bonito, mas é verdadeiro. Para quem iremos nós? Pedro disse assim: para quem? Não disse para onde ou para quê. Para quem nós iremos? Para quem? Você tem que entender isso e perguntar, porque o mundo jaz. O mundo jaz. Então para quem? Se eu estou na igreja, eu estou em Cristo. Então quando eu saio, então para quem eu vou? Para quem nós iremos? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Para quem? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Ele não disse: Senhor, está tudo fácil. Ele disse: não temos outro lugar. Pedro entendeu que não havia outro lugar em que ele poderia estar protegido, guardado. Aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Fora de Cristo,
não existe plano B. Fora de Cristo não existe plano B. O mundo não tem vida eterna. Escuta só, o mundo não tem vida eterna. O pecado não tem colo. O prazer não tem futuro. Ele promete descanso, o mundo entrega cansaço. O mundo promete descanso, você sabe, entrega cansaço. Promete liberdade e entrega vícios. O mundo promete liberdade, mas entrega vícios, e os vícios compreendem você, domina você, e você não consegue dizer não. Por que está? Porque está preso. O mundo não tem vida eterna, o pecado não tem colo, o prazer não tem futuro. Ele promete descanso e entrega cansaço, promete liberdade e entrega vícios, promete felicidade e entrega vazio. O mundo nos deixa vazios, corações vazios. Por isso que Pedro disse: para quem iremos nós? Para o álcool? Para o pecado escondido? Para a frieza espiritual? Não existe substituto de Jesus. Ninguém pode substituir Jesus nas nossas vidas. Terceiro ponto: quando você se afasta de Cristo, você perde mais do que imagina. Quando você se afasta de Cristo, você perde mais do que imagina. Você não perde tudo de uma vez. Você vai perdendo aos poucos. No início parece que é muito bom viver a sua vontade. Viver no mundo é quadrado. Ficar lá ouvindo lá, louvando a Deus, se eu posso fazer o que eu quero. Eu posso sair, me esbanjar, beber, mas com o tempo aquilo vai ficando uma prisão. E aí você quer dizer não e você não consegue. E quando você for ver, você está muito longe de Deus, está uma presa, vivendo com o filho pródigo, tendo que trabalhar para comer as bolotas do porco. É isso que o mundo vai oferecer para você, se você desistir. E por que desistir se só Ele tem a vida eterna? Para quem nós iremos se só Tu tens a vida eterna? Só Tu tens, porque a nossa vida, irmão, a nossa vida é muito limitada. Fabinho, a gente vive muito pouco, Fabinho. Para a eternidade é muito pouco. Meu sogro está com 98, vai fazer 99 anos. Meu sogro viveu bastante, mas daqui a pouco ele vai. Como nós iremos? Por mais que o homem viva querendo tudo, abraçar tudo na terra, ele é limitado, o tempo dele é curto. Em contágio à eternidade, o homem é muito curto. Tiago diz que a vida é um sopro. Mas o que o Senhor nos promete é uma eternidade onde o tempo não vai passar. Você acha que vai ser ruim? No lugar onde o Senhor tem preparado para nós, que João disse que viu. João viu o local onde Deus preparou para nós.
E ele conta com riquezas de detalhes. A nova Jerusalém, que a Bíblia diz em Apocalipse 21, que vai descer adornada do céu, e nós vamos entregar a existir por momentos que é alegre, depois vira tristeza. No mundo tudo gera prisão. Eu não quero ter uma pessoa fixa. Desculpa, eu não quero ter uma pessoa fixa. E aí os outros você vai usar e vai ser usado. Ninguém mais vai dar valor para você. Não vai dar valor para você. Porque se nós não nos damos valor, quem vai nos dar valor? Mas Cristo nos valoriza. A gente não perde tudo de uma vez, a gente perde aos poucos. Primeiro você perde a oração. Já deixou de orar? Já perdeu a oração na sua vida? Depois você perde a sensibilidade. Pode ser falado o que for, que você não está mais sensível. Depois você perde o temor. Tudo você pode. Temor significa respeito. Perde o respeito com o Senhor. Depois você perde a alegria de ser de Cristo. Depois você perde a paz. Vai perdendo, daqui a pouco. Qual é a alegria que você vai ter mais? Qual a alegria? E quando você e eu percebermos, estamos vivendo, mas não estamos vivos. Tem muita gente que está vivendo, mas não está vivo. Apocalipse 2,4 diz assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Apocalipse não diz, João não diz que você perdeu o amor, que nós perdemos o amor. Ele diz que muitos abandonam. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Primeiro a gente abandona o altar. Depois o altar que nos abandona. O altar, não estou falando nem isso aqui não. O altar é Jesus, aonde Jesus habita o seu coração. Quando você for ver, você já abandonou o altar do Senhor. Aí nenhuma palavra mais chega ao teu coração, nada mais você atende, nada mais chama a sua atenção. E aí você vai para onde você quer ir, mas lá você não vai ter Cristo. Lá, quando você chegar a um certo ponto, você vai ver que vai estar sozinho, que as pessoas só vão querer tirar o que você tem. E aí você vai ver que são um montão de múmias, um montão de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas ocos e podres por dentro. Pessoas que só vão querer o que você tem, querer a sua beleza, querer o seu dinheiro, o que você tem, querer tudo aquilo que é teu, mas querendo, sabe o que? Tirando você do caminho, para que você vire uma pessoa como ela, oca por dentro, um vazio, e conheceu a Cristo na essência, mas não entendeu que Cristo não pode ser só uma essência, Ele precisa ser também a sua substância. Cristo é a sua substância. Sem ela você não tem vida, sem Ele você não tem vida. Sem a substância de Cristo você não tem vida. Tem que ter a essência e a substância de Cristo. Quarto ponto: continuar com Cristo não é fácil, mas é o único caminho de vida.
Quem te disse que ia ser fácil? Fala assim, irmão, com Jesus não é fácil. Fala para o seu irmão. Continuar com Cristo não é fácil, mas é o único caminho de vida. Pedro termina dizendo assim, igreja: tu tens a palavra de vida eterna. Pedro não disse, tu tens o conforto, tu tens a aplicação, mas tu tens a vida. Jesus nunca prometeu ausência de luta, Ele prometeu que na luta Ele vai estar presente. Diga assim, meu irmão, na tua luta Ele está presente. Fala para o seu irmão, irmão, quando você está com Cristo, você nunca está sozinho. Se você olhar direitinho, você vai ver que Ele é a sua esperança, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Não desista, continue com Cristo, porque Ele vai entrar no momento certo e vai fazer a diferença. Irmãos, o que eu já passei nesses 37 anos de evangelho, o que nós já passamos, minha esposa e eu, nesse ministério, são 26 anos de ministério. Já vi de tudo, já passei por quase tudo, não por tudo. Muitas vezes desanimado, cansado, abatido, mas não destruído. Mas nunca passou pela minha cabeça de desistir. Nunca pensei em desistir. Nunca pensei em falar, eu vou largar tudo. Porque eu sei o peso do meu chamado. Ele confiou em mim. E Ele confiou em você. Diga assim, Ele confiou em você. Fala para o seu irmão. Sara, o Senhor confiou em você, Sara. Sara está com sono, né, Sara? É o sono da justiça, Sara. A Sara vai se batizar agora domingo que vem. Está passando por uma luta danada, mas eu tenho a certeza que Sara foi chamada pelo Senhor. Não desista, Sara. Não vai ser fácil, mas Deus é com você. Jesus nunca prometeu ausência de luta, né, como eu falei aqui. Mateus 28, 20 diz assim, ó: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Ele não nos abandona. Nós o abandonamos, mas Ele não nos abandona. Tanto que Ele falou assim: ei, hoje eu quero falar com você. Eu preparei tudo para você ir à igreja hoje. E a prova que você é minha e você é meu, você está aqui. Deus está dizendo para você assim, ó, a prova de que Ele tem um plano na sua vida é que você está aqui para ouvir esta palavra especial para você. Tu pensaste várias vezes em não vir hoje. O inimigo não quis que você viesse hoje para você ouvir esta palavra. Ainda não terminou, o Senhor ainda tem algo para fazer através de você. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos, da sua casa, do seu marido, do seu esposo, do seu trabalho, da sua vida, das suas coisas, e principalmente de Deus. Ah, eu deixei de mão. Não deixa de mão. Não seja covarde. Deus não chama covardes. E se chama covardes, Ele faz homens corajosos, mulheres corajosas. Não volte a ser covarde como você era antes. Fique de pé, não aqui, no mundo espiritual. Fique de pé e vai lutar.
E vai prevalecer em nome de Jesus. Não se deixa levar com o que está acontecendo. Eu sei que está difícil. Deus me mostra que pessoas aqui estão passando por muitas dificuldades. Angélica, levanta. A tua história não acabou ainda não. Isso aí vai passar, pô. Deus manda falar para você, continua que vai dar tudo certo. Depois é só consertar. Mas se posicione, Angélica, como serva do Senhor. Escutou? Deus manda para você se posicionar. Nessas situações, se posicione no teu trabalho, em tudo que você faz, no casamento. Se posicione como serva porque você é. Se posicione, que eles vão ver que Deus é com você. Porque muitas vezes o que você passa é para você botar o rabinho entre as pernas e fugir, desistir e ficar com medo de tudo. Não, se levanta, bate o pé e diz: diabo, você que tem que sair da minha casa, é você que tem que sair da minha vida. Não é você que vai dominar a minha vida, aquilo que é meu. Quem domina minhas coisas é Deus, e Ele me deu autoridade, e eu, na autoridade que Jesus me deu, sai da minha casa, sai do meu esposo, sai da minha família. Você não pode desistir de ser de Deus. O que eu estou falando é que você não pode desistir de ser de Deus, porque sendo de Deus, Ele vai colocar tudo no lugar. Esse mundo está acabando com você. Olha como é que você está desanimado com este mundo aí, ó. Olha como é que esse mundo tira as melhores coisas da sua vida. Esse mundo é ilusório. Esse mundo só dá prazeres carnais. As pessoas largam Cristo para viver momentos, mas quando acabam os momentos, elas vão para casa, o vazio continua. O vazio continua. E aí, tem que experimentar coisas para preencher a alma. E aí, fica procurando a dose mais forte, né? A dose mais forte. Aquela dose que vai satisfazer a sua alma e você não consegue alcançar. É a saideira, não é? Ah, é com esse, é com essa. Olha quantas vezes você disse isso. Está na hora de você acordar. Enquanto você não estiver bem com você, você não vai estar bem com ninguém. Escutou? Diga assim: você precisa estar bem com você. Fala para o seu irmão. Você sabe, a gente sabe quando está insuportável, né? Mas tudo pode mudar. Cristo pode mudar. Eu estava novo convertido. O mundo estava me dando muito prazer. 23 para 24 anos. Garotão, moreno, alto, cabelinho pretinho, corpo sarado. Pegava um solzinho e ficava bonitinho. Mas eu gostava muito de tomar bebia demais. Deixava minha namorada e ia para os pagodes da vida, que era minha esposa. Essa mulher orou muito por mim. Eu louvo a Deus pela vida dela. Aí um dia eu me converti, 24 anos. Eu falei: meu Deus, os caras falaram: isso vai fogo de palha, tu não vai aguentar não, tu é do mundo. Eu falei: é. Aí um dia, logo depois que eu me converti, o Senhor falou assim: filho, eu guardei aquilo e nunca mais eu larguei o Senhor. Eu nunca larguei. Olha, quando eu entendi aquilo, eu não larguei mais o Senhor. Você tem que guardar isso no seu coração. Você nunca vai ter tudo. Nós nunca vamos ter o mundo e ter Cristo. Ele falou: se você me quiser,
você vai ter que renunciar a algumas coisas. O problema é que a gente quer estar em Cristo, mas quer ter coisas do mundo dentro da gente. Né, jovens? Vocês com suas redes sociais, como você sendo um cristão, você pode postar essas coisas? Como você como cristão pode ouvir o que você ouve? Tem uns caras aí que adoram ouvir. Os caras falam 3 palavras e 10 palavrões. Você é careta, pai? Não, eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Não tem esse negócio de caretismo, não. Ó, aqueles que estão sujos, se sujem mais. Os que estão puros, se purifiquem cada vez mais. É a palavra de Deus. Não dá para uma fonte jogar 2 tipos de água. Se eu sou de Cristo, eu preciso. Eu sou jovem, é outro papo. Que outro papo o quê? Jovem não é outro papo nada não. Jovem tem que ter o papo de Cristo. O que é errado para o velho é errado para o jovem também. Porque o jovem pode fazer, eu sou jovem, eu vou dar um pulinho no mundo. Dá. Depois, vai ficar marcado. Fica marcado lá no mundo lá. Hã? E aí, não, eu estou dizendo que muitos até voltam, né? E os que não voltam mais, não tem mais força para voltar. E aí, você consegue ver o diabo dizendo para você assim, agora quero ver você sair dessa. E aí você tem que fazer como aquele jovem: Senhor, papai, pequei contra o céu e contra a terra, me recebe de volta. E talvez você esteja sentado dando um amém neste lugar, mas o teu coração já foi embora há muito tempo, está lá no mundo. Porque você não tem mais desejo das coisas de Deus. Fala para o teu irmão, se tem uma solução. Fala para o seu irmão. Tem uma solução para você. Jesus quer dizer para você que Ele estaria com você e conosco todos os dias da sua vida. Ele está conosco todos os dias, Glaucio. Todos os dias o Senhor está conosco. Ele quer dizer para nós que quem continua, vence. Quem permanece, frutifica. E quem não desiste, vê a glória de Deus. Só os que não desistirem e que vão ver a glória de Deus. Lá em Mateus 25, Jesus diz assim: aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da glória da vida. Está doendo? Permaneça. Está cansado? Permaneça. Está mal? Permaneça. Que o teu coração não saia de Cristo. Que a tua alma confesse que Cristo é o Senhor. Que nada possa nos impedir. Quando Deus falou para mim: tu não vai ter tudo, meu filho. Aí eu comecei a entender que eu tenho que fugir da aparência do mal. Parei de andar com pessoas que não glorificavam o nome do Senhor, que poderia me tirar da graça de Deus. Os meus colegas. Eu me afastei daqueles que não tinham nada a ver com Deus. Aqueles que estavam comigo, mas queriam me levar para um caminho onde Cristo não quer. Eu só consegui porque eu fugi da aparência do mal. Até hoje eu fujo da aparência do mal.
Eu tenho um lugarzinho na minha casa muito gostoso. É o meu sofazinho. Mulher, se tem o teu marido, se o teu marido fica em casa e você fica com raiva, é melhor ir na sua casa do que nos bares da vida, do que eles com caras, colegas que vão encher a cabeça dele para arrumar outra mulher. Porque nos bares da vida só tem traição, só tem maldade. Se você olhar, só tem diabo. É muito demônio. Os caras começam a ficar bêbado, começam a fazer vergonha. Eu fazia vergonha quando eu estava meio chapado. Meio não, só estava. Eu fiquei um tempo, só até 24 anos, hein? Eu bebi 16 anos, de 15 anos até 23, 22 anos. Mas eu fiz muita besteira. Nesses poucos anos eu fiz muita besteira. Mas eu não conhecia Cristo. Eu não sabia quem era Cristo. Mas desde o dia que eu recebi a palavra de verdade, e eu entendi que Ele era o meu Senhor, que era melhor estar com Ele, que o que Ele tem para me dar é melhor do que o mundo, porque o mundo tudo é passageiro. Tudo que você ganha do mundo, seja dinheiro, com falcatrua, com roubo, você vai pagar caro mais. Você consegue vencer um dinheiro roubado, um dinheiro fácil, você até vive com aquilo ali, mas depois, irmão, tu vai pagar um preço terrível. Se não, é melhor pagar aqui, né? Porque uns não vão pagar aqui, vão pagar, não vão dar, tem muitos que não vão dar tempo de pagar aqui. Morre antes. E aí, vão para onde? Vão para o céu? Esse negócio de todo mundo vai para o céu, isso é mentira, hein? Isso é mentira, hein? Morreu, aí vem alguém. Aí até o pastor, mulher, o cara não fez nada para Cristo, né? Aí o pastor, o padre, o pastor, o diácono vai lá e, olha, foi para o céu, foi uma alma boa. Recebeu Cristo como Senhor? Não. Então, meu irmão, lê lá Romanos para você ver. Lê Romanos 5 que você vai ver. Romanos 5 é bem claro. Lê lá. Uns para a glória e outros para a ira. Escutou? Uns receberão a glória, outros receberão a ira de Deus. Está lá escrito. Eu estava lendo hoje isso. Estava relendo hoje. Uns para a glória e outros para a ira. Quer viver a sua vontade, viver a ira de Deus? Ou quer viver o amor de Deus que é tão maravilhoso? Olha, tem outras coisas aqui, mas eu vou deixar para lá. O tempo já foi embora. O nosso Deus é muito amoroso. A tua mãe é amorosa com você? O teu pai é amoroso? A tua esposa é amorosa com você? O seu esposo é amoroso com você? Tem esposo que é muito amoroso. Tem esposa que é muito amorosa. Tem mesmo. Tem filhos que é amoroso tem filhos que são amorosos demais com seus pais. Tem pais que são muito amorosos com seus filhos, com seus netos, com seus avós. Mas o nosso Deus não tem ninguém mais amoroso do que Ele. Irmãos, Deus é Espírito, mas Ele é verdade. Irmãos, como eu sei que Deus me ama, como eu amo a Deus. Eu não preciso vê-lo para amá-lo. Eu sinto Deus. Nós somos seres humanos e muitas vezes o mal quer prevalecer, mas por amor a Cristo eu renuncio. Eu só saio de casa se for para passear com a minha esposa. O único lugar que eu vou sem a minha esposa é no mercado ou na academia, porque ela vai em outro horário. Fora isso, mulher, vamos sair? Não quero não, então vamos ficar em casa. Porque eu sei que o mundo não me dá mais prazer.
o mundo não me dá mais prazer. O prazer está em Cristo. O meu prazer é quando estou com a igreja, quando tenho uma comunhão com a igreja, eu fico feliz. Quando eu vou passear de vez em quando. Por quê? Porque o mundo já não é mais meu, eu entendi isso. De boa. E não foi agora não. Eu tinha 23 para 24 anos, eu era garotão. Garotão, o mundo não estava me dando muito prazer. Mas eu preferi salvação e vida eterna. Eu preferi gastar a minha vida para o Senhor. Não interessa se teu prazer é um ou é outro. Meu irmão, com Cristo você vence o homossexualismo, você vence os vícios. Com Cristo você vence tudo. Com Cristo você vence os maus desejos carnais. Com Cristo você vence a prostituição. O que é prostituição? É quando você vende o seu corpo. As pessoas pensam que prostituição é quando a pessoa vende o seu corpo por dinheiro. Mas quem vende o seu corpo por prazer é prostituição também. Se você não é casado e tem sexo com outra pessoa hoje, amanhã com outra, você é uma prostituta, um prostituto. Sabiam disso? Se eu saio com hoje um, amanhã eu saio com outro, e tenho intimidade com eles, eu estou me prostituindo. Prostituição por prazer, vendendo o corpo por prazer. E aí, então bispo, e se eu faço só com uma pessoa? Se eu tenho intimidade com uma pessoa e eu não sou casado, aí você está em fornicação. Fornicação é quando você tem intimidade com alguém, sexo com alguém, mas não tem, como é que se fala? Não tem, não tem, como é que se diz? Convívio marital. Se você não tem convívio marital, você só namora, alguém mora, esse teu namorado mora num lugar e você mora no outro, você se encontra e você tem sexo com essa pessoa, você está em fornicação. E a Bíblia diz que os fornicadores não vão entrar no reino de Deus. Ah, mas bispo, se eu me juntar com a pessoa, aí é outros 500. Na minha visão, você está junto com aquela pessoa, você está casado com aquela pessoa. Depois você precisa se legalizar, mas está casado, porque aquela pessoa, você está com ela e ela com você, e você mora no mesmo lugar, você tem condições de ser marido, você tem a sua parte de marido, ela tem de esposa, né? Você tem filhos com essa pessoa. Mas se você, eu tenho que continuar a minha vida toda assim? Não, tem que se legalizar, para ficar bonito. Mas não quer dizer que você não vai ser salvo por causa disso. Se ela é sua esposa e você é esposo dela só, e não tem mais ninguém, você vive maritalmente, você é marido e ela é tua esposa. Porque no início era assim: sairá homem da sua casa, não é isso? E fará a sua família. A cerimônia de casamento foi depois. Tem que ser feito? É legal ser feito, é muito bom você legalizar o seu convívio, né? Mas não é fornicação. Fornicação é sexo sem compromisso. Fornicação é sexo sem compromisso. Está namorando e está lá, se encontra, sexo. Um vai para casa, outro para outra. Só se junta para fazer sexo, para beber. Mas se você já mora com essa pessoa, convive com essa pessoa, você saiu da fornicação, só tem que fazer o quê? Legalizar. Mas não está mais fornicando, porque fornicação é sexo sem compromisso. Prostituição é você vender o seu corpo por prazer. Ah, eu estou namorando aí. Não. Se guarda para o seu marido, se guarda para a sua esposa. Aqui na igreja, só trabalha na igreja quem é casado. Para quê? Para a sociedade, né? Mas pode tomar ceia. Eu moro com a minha esposa há 500 anos, eu tenho filhos com ela, eu vivo maritalmente. Toma ceia, porque você é salvo em Cristo.
mas por legalismo nós somos legalistas, né? Na legalidade, nós somos legalistas, então por sermos legalistas, a pessoa tem que ter lá um papelzinho de certidão de nascimento, de casamento, tem que ter a cerimônia. Mas isso não quer dizer que você não pode tomar ceia, que você não será salvo. Você será salvo sim. Mas bispo, eu estou em fornicação. Você pode normalizar. Como? Sai da fornicação. Casa com essa pessoa. Casa com ela. Vai acabar a fornicação. Bispo, eu estou em prostituição. Para. Não faça mais sexo com o namorado, com a namorada, ou com alguém que você não conhece, que você conhece hoje ou amanhã, já está tendo intimidade. E quando você se junta com uma pessoa, você tem aliança, você junta com aliança de sangue. Aliança só com a pessoa que você quer viver para sempre. Tem gente que fica cheia de alianças aí, ó. Fala assim: vamos acabar com as alianças. Fala para o seu irmão. Vamos ter aliança só com quem a gente ama, com quem a gente Ó, se você está com vontade de largar o teu marido por causa de alguém, não faça isso. Você que está me vendo, não faça isso. Você que largar sua esposa por causa de alguém, não faça isso. A tentação até vem, irmão, mas fica firme no Senhor. A gente é tentado, mas tem que ficar firme. Não se deixa levar com essa pessoa que fala manso com você. Fala manso, né? Ele fala como o marido não fala comigo. Ela me trata como a minha esposa não me trata. Mas depois que fica junto, você vê que é a mesma coisa. É porque está querendo te conquistar. Fica com o que você tem, que é melhor. Dê uma linda e forte salva de palmas para o Senhor Jesus.